Agora, meio-dia e 15 minutos, e a gente já abre o link com o deputado estadual Gessé Lopes para falar sobre segurança pública, porque ele é o presidente da Comissão de Segurança da Alesc. Deputado, bom dia, bem-vindo ao TVC News. Lamentável a situação, mas a gente tem que erguer a cabeça e trabalhar, porque os trabalhos estão ficando cada vez mais intensos, principalmente se tratando de segurança pública. Verdade, deputado. Como parte, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Alesc, uma situação como essa, com certeza esse assunto vai voltar a ser falado, debatido na Alesc. A gente até conversou esses dias com o prefeito de Chapecó e ele estava falando sobre a colocação das portas de segurança nas creches municipais que está acontecendo lá em Chapecó. E aí levantou aquele debate todo, se isso seria eficiente ou não. O senhor acha que se tivesse uma porta dessa ali, teria evitado essa tragédia? Eu acho que, mais do que isso, a gente precisa de seguranças armados. Porque, por exemplo, eu não sei como é que esse cara entrou dentro da escola. O muro nessa escola ali, aparentemente, muito baixo. Qualquer pessoa conseguiria pular ali o muro, pelos vídeos que a gente está vendo, Então, tem que ver como é que ele entrou. Muito pouco provável ele deve ter entrado pela porta da frente. Agora, ajuda, Com certeza isso ajuda. Mas, na minha opinião, o que precisamos é ter alguém armado dentro da escola. Um vigilante armado, treinado, capacitado, com arma. Por exemplo, nesse caso, o cara estava com um machado. Primeiramente, talvez só o fato de ter um vigilante armado dentro da escola, ele já pensaria duas vezes. O senhor acha que intimidaria? O senhor acha que intimidaria? Isso, já intimidaria alguns, dependendo da cabeça de cada maluco desses aí, mas pelo menos teria alguém para reagir. Talvez não tivesse matado 5, antes de ter feito todo esse crime, poderia ter sido neutralizado por alguém, por um vigilante armado que estivesse nessa condição, naquela situação. Então é um debate que precisa ser feito. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo de forma compulsória, e não existe explicação, não adianta dizer que é de videogame, que não sei, como disse lamentavelmente o governador do RS do Rio Grande do Sul, dizendo que não adianta culpar só o cara, culpar a sociedade, porque a sociedade errou. Que tipo de erro a sociedade tem quando um psicopata, um vagabundo desse, sem motivo e sem justificativa social alguma, entra dentro de uma escola para matar 5 crianças com machado? Não existe nenhuma culpa que a sociedade tenha. É lamentável um governador pensar dessa forma. Um cara desse merece pena de morte, o mínimo. Morrer, no mínimo, igual como ele fez com essas crianças. Imagina os pais, essas crianças. Eu sou pai. Eu fico imaginando eu nessa situação. Eu ia caçar esse cara aí, foda-se a minha vida. Então a gente tem que pensar de forma racional, tem que parar com esse negócio de achar que arma não resolve. Só uma arma poderia parar esse cara nesse momento. Mas tem então aqueles você para que essa dizem... política desarmamentista idiota. Então, deputado, mas tem aqueles que defendem o seguinte, que a arma geraria mais confronto e mais violência, Tem esse contraponto também. Vamos falar de forma coerente. Nesse caso aí, o que a arma poderia causar de mais violência? Só se fosse para neutralizar o vagabundo, E qual é o pai que não queria que tivesse um vigilante para causar essa violência para cima desse marginal vagabundo? Então nós estamos falando de pessoas capacitadas, com condições de defesa, como tem num banco, por exemplo, um vigilante armado. Por que não pode ter numa criança? Tanto é que está acontecendo, parece, mais situações dessas em colégio, em escolas, do que em banco, Muito provavelmente porque lá tem vigilante armado. Então, nós temos que parar, neutralizar esses caras. As crianças são indefesas, não são adultas, são uma situação muito mais complexa, mais difícil ainda, porque às vezes um adulto, com um cara com machado, 1, 2, segura, vai. Mas eles já vão exatamente aonde eles têm condições. Não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa de maluco. Eu espero que a justiça não trate esse cara como um maluco qualquer que vá ser tratado com psiquiatra e ter condições e privilégios de ser solto mais cedo. Esse cara, ele foi tudo premeditado, ele fez de forma pensada. Esse cara precisa ter uma prisão perpétua, esse cara não pode mais conviver em sociedade. Deputado, o senhor pretende trazer essa discussão para a Alesc? O senhor pretende propor alguma lei, algo prático nesse sentido? Por quê? Porque não é a primeira vez no Estado, a gente lembra aí de Saudade, que também foi outra tragédia. Infelizmente, tem acontecido isso em Santa Catarina, deputado? Com certeza aqui a Assembleia Legislativa é um local de debate, é um local onde a gente escuta a sociedade e tenta por eles, através da casa, arrumar soluções. Com certeza a gente vai estar fazendo
um chamamento do comandante-geral, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Educação para um debate, uma discussão, para que a gente possa fazer uma ação conjunta, né, e dar um respaldo, uma resposta para a sociedade com relação a isso. Isso é vida. Quando a gente está falando de vida, não tem investimento a ser pensado. Tem que fazer. Nós temos que colocar, temos que exigir, se tiver que fazer um decreto e obrigar que as escolas passem a ter vigilantes armados dentro das escolas, na frente das escolas, é uma coisa que precisa acontecer. Nem que tiver que tirar investimentos do governo aí, que está, né, fazendo esses investimentos na educação, como universidade gratuita, que é um bom projeto, com algumas ressalvas, mas enfim, não é o caso agora. Tira um pouco desse investimento e joga ali, que eu tenho certeza que vida ela é mais importante. Não adianta fazer educação se não tiver vida, não tiver segurança. Segurança em primeiro lugar. Então, nós temos que dar um jeito nisso, é um debate importante. As pessoas esperam isso da gente como agentes públicos, que a gente debata sobre essa situação e com racionalidade. Né? Com racionalidade. Lá em cima precisa ser tratado, ser revista a questão da pena de morte no Brasil. Deputado, a gente tem que começar a tratar isso com inteligência e com coerência. É cláusula pétrea, mas se tiver que mudar a Constituição, hoje os bandidos estão sendo agraciados pelas nossas justiças, que muitas vezes passa a mão na cabeça de vagabundo, que muitas vezes solta, que não dá bola. Furto hoje, a pessoa rouba 10, 20 vezes uma casa, a justiça solta. Então a gente precisa começar a trabalhar também a questão judicial e as penas mais duras para esse tipo de situação. Tá bom, deputado, muito obrigada por nos atender.